Olá, eu sou o Samuel Sabino, sou professor de filosofia e um bioeticista. Você sabia que existe essa profissão chamada bioeticista ou bioético? Pois é, existe. Ela foi o meu mestrado, eu fiz um mestrado em bioética e a bioética foi uma coisa muito legal na minha vida. E eu tive a oportunidade de conhecer professores maravilhosos e um deles foi o professor William Saad Rosner. Esse professor foi um dos professores mais importantes que passou pela minha vida. Primeiro porque ele foi o meu orientador no mestrado. E outra coisa, ele foi aquele que pensou a bioética referencialista. Vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês. Então, um pouquinho de paciência, tá? Eu vou fazer um voo panorâmico, mostrar aqui para vocês. Eu vou fazer um voo panorâmico aqui pelo mundo, né? E no final lá eu vou mostrar as equações da bioética que a gente desenvolveu no mestrado. Mas eu quero já aproveitar aqui e deixar os meus sentimentos. O professor William Saad Rosner, o pai da bioética no Brasil e o grande intelectual por detrás da bioética referencialista. Foi ele que pensou isso aqui, tá? Vocês vão ver que legal. Ele já nos deixou, já tem alguns poucos anos, então hoje fica muita saudade. Imagina você, quantos professores a gente tem ao longo da vida, né? Ainda mais quem continua estudando, né, na universidade e tal. Imagina quantos professores você tem, mas apenas alguns realmente marcam a gente, né? Então, esse velhinho, ele tinha mais de 80 anos já. Se eu não me engano, acho que ele faleceu com 86, 87, não tenho certeza. Acho que é isso. E se eu errar, me perdoa. Imagina um velhinho amoroso, carinhoso, inteligente, sensível, intelectual, médico, livre docente. Nossa, era um barato estar com ele. É uma saudade pensar nele. Mas tá bom, né? São os ciclos da vida. E uma observação. A bioética referencialista é do nosso querido professor William Saad Rosner, não tenha dúvida disso. E eu estou falando isso porque vocês vão ver, isso é um produto intelectual nacional. O Brasil também pensa. Nós também temos pensadores. Por isso que eu estou batendo nessa tecla. Eu vou trazer a bioética referencialista a partir das pesquisas, do estudo que eu fiz no meu mestrado, junto com o professor William, que foi meu orientador, e também professor Franklin Leopold Silva, um grande nome da filosofia. Olha só, eu devo ter milhões de tombos na minha vida, mas eu tenho uns dois, três, quatro pulos. E um desses pulos foi exatamente o meu mestrado e ter a oportunidade de ter sido orientado por esses dois grandes homens da academia nacional aqui do Brasil. Então, professor Franklin na filosofia e professor William Sadi Rosner na bioética. Então foi muito legal. E muito do que eu vou trazer aqui lá no final da apresentação foi muito discutido em sala de aula, com os meus amigos, colegas da filosofia e com o próprio William Saad, muitas vezes eu e ele ali sentado no seu escritório. Então ele dizia, né, que isso aqui é coisa de filósofo, né? Tem muito médico, tem advogado, tem muitas áreas, mas a gente precisa dos filósofos, ele falava. Que legal, que prazer, que honra ter esse homem passando assim pela minha vida durante um período. Então, o que eu vou trazer aqui são, são ideias desenvolvidas e articuladas junto com o mestre. E o mestre apoiando. Isso, vai embora, é por aí, que legal, que bacana. Só uma outra curiosidade, eu lembro que no dia da minha defesa, numa defesa de mestrado, você tem o professor, que é o orientador, que foi o Franklin, e você tem o professor convidado da casa e tem o professor convidado fora da casa. E só aqueles três professores, no caso do mestrado, e o aluno, né, que falam, né? É perguntado, é respondido. E eu lembro que o professor Franklin, de uma forma muito educada, um gentleman, né, um homem maduro, acadêmico, né?
pegou e falou assim, olha, eu vou quebrar o protocolo, eu vou pedir a liberdade para os amigos, os colegas aqui, eu vou quebrar o protocolo, só que, palavras do Franklin, ó que legal. Com toda a minha carreira, né, com toda a minha história dentro da universidade, da USP, né, na FEFELET, eu vou quebrar o protocolo por conta de que o objeto de pesquisa da dissertação do mestrado do Sabino se encontra na sala de aula, então eu preciso perguntar para ele. E ele vira para trás e pergunta, professor Saad, o senhor tem alguma coisa a falar? O senhor quer falar alguma coisa? E aí, de forma muito gostosa, e para mim foi um presente isso. Ele falou assim, ele estava encostado assim, jeitinho dele assim, com a mãozinha, ele disse, tudo que o Sabino disse foi dito e bendito por ele, e da minha parte eu não tenho nada a acrescentar. Nossa, que legal isso, né? Então, mas é isso. Então tá bom, vamos lá? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Então vamos lá. Ó, detalhe, essa apresentação ela foi feita alguns pouquinhos anos atrás, por uma palestra que eu dei para o Comitê de Bioética do Albert Einstein. Chique, né? Eu fui lá, falei um pouquinho da bioética e levei essa apresentação. Então, eu fiz na época com muito carinho, deu um puta de um trabalho, mas valeu a pena. Vamos lá? Então vamos lá. Bioética, princípios ou referenciais? A pergunta começa assim, depois vocês vão ver por quê. Aí eu acrescentei aqui. Responsabilidade e confiança, o acordo entre as condutas. Ah, só uma curiosidade. Estamos na era da IA, né? Tá em alta. Esses dias eu andei pesquisando um pouco. Deixa eu mostrar uma coisinha para vocês. Ó, para quem que serve a bioética, né? Olha só. Perguntei aqui no Google. Perguntei assim, ó, no Gemini. Quais são as profissões que podem utilizar da bioética como forma de formação profissional e que poderia ser uma influenciadora na hora da tomada de decisão do profissional? Exemplos de profissão, enfermeiro, médico e outros mais. Aí ele disse assim, ó, profissões da saúde em geral. Eu não vou ler os detalhes, qualquer coisa você dá uma pausa, aí você lê se você quiser, tá? Fisioterapeutas, psicólogos, só o psicólogo, olha só. Em temas como confidencialidade, autonomia do paciente em terapia, dilemas éticos em pesquisas com seres humanos e responsabilidade profissional. Ou seja, você psicólogo, você pode beber muito da bioética, principalmente dessa apresentação aqui. Ela vai te auxiliar, vai te ensinar no bom sentido, né? Como fazer uma boa tomada de decisão, sobretudo a partir da bioética referencialista de Saad Hosni. Você vai ver por quê, tá bom? Vamos lá. Ah, só para fechar, farmacêuticos, nutricionistas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, biólogos e biomédicos, médicos veterinários, odontólogos, educadores físicos, áreas correlatas, advogados e juristas, isso eu vou ter que ler, especialmente aqueles que atuam em biodireito, lidando com questões legais relacionadas à saúde, pesquisa científica, direitos dos pacientes e responsabilidade profissional. Filósofos e teólogos, é lógico, cientistas sociais, sociólogos, antropólogos, gestores de saúde, jornalistas e comunicadores, membros de comitê de ética em pesquisa e comitês de bioética hospitalar, principalmente, mas todos eles, né? Então, pegou a ideia? Bora então. Então vamos lá, vem para essa viagem. Eu montei um menu, achei isso aqui bem estratégico para a gente organizar as ideias. Então vou falar de algumas éticas, vou falar desses 4, mas quero que vocês viajem comigo. Olha só. Maquiavel, poder. Deixa eu ver, é rápido, tá? Rápido. Itália, Florença, essa cidade, esse é o filósofo. Para quem nunca viu, só curiosidade, diz que na pintura ele era assim. Nicolau Maquiavel, século XVI. Por que 16? Só curiosidade, ó. Então que ele foi embora aqui, ó, 15, então é século XVI, tá? Filósofo, ética do poder, conquiste o poder, mantenha o poder, os meios justificam os fins. Qual é o livro? O Príncipe. Então, só um voo panorâmico. Para falar de ética, para falar de tomada de decisão,
tem que ter um pouquinho da água desse filósofo, tá? O livro Príncipe, os meios justificam os fins. Só lembrando, fica a ideia de que em Maquiavel o fim último é poder. Ponto. Simples assim, só guarda isso, tá bom? Vamos lá. Ah, Immanuel Kant, esse foi do meu mestrado. Eu usei o texto Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Para mim, todos os advogados têm que ter esse texto, têm que ler, porque lá ele ensina como que nasce a ideia do princípio. É bem legal. Se Maquiavel é poder, Kant é conduta. Vamos ver. Ah lá, aonde? Alemanha. Não sei se eu vou falar certo. Königsberg. Não sei se está certa essa palavra. Como é que era o Kant? Esse homem aí, diz a pintura, né? Essa cidade. Então Kant é do século XIX, né? Mas ele viveu no século XVIII, tá? Filósofo do quê? Ética da conduta, ética universal, ética do contrato. O homem é o fim último de todas as coisas. Por quê? Para Kant, o homem tem dignidade, e é verdade. Tá? Se você pegar uma pedra e rachar no meio, ela não vai reclamar. Pelo menos a gente não sabe se ela reclama. Mas se você fizer qualquer coisa fora de um acordo com um outro ser humano, ele reclama. E ele não precisa estudar ética, filosofia e nem dignidade para entender que ele sabe o que é dignidade, sem saber dizer, mas ele sabe protegê-la. Nós somos seres de dignidade, tá? Os fins justificam os meios. Lembrando, se para Maquiavel o fim último é o poder, para Kant o fim último é a dignidade. Ponto. Guarda isso, já está de bom tamanho. Aí algumas palavras: imperativo categórico, princípio supremo da moralidade. Na verdade, são ideias, são princípios universais para reger a conduta, tá? Ponto. Simples assim. Livro Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Ô homem inteligente, você é doido. John Stuart Mill, Ética da Consequência, uma outra forma de pensar a ética. Existem várias formas de pensar o mundo. Reino Unido, Londres, está aqui, ó, homem bonito. Todo filósofo é bonito. Eu sou filósofo. Olha só. John Stuart Mill, século XIX, filósofo, ética utilitarista, ética do resultado, não é do contrato. Percebe? Do Kant. Ética de resultado. Ética da consequência. Aí ele fala, age pelo prazer, fuga da dor. Não é ética de contrato formal. Tá dito, tá escrito e vai até o fim. Não, aqui, age pelo prazer, fuga da dor. Princípio fundamental, prazer, felicidade. É a referência dele para pensar a ética. Tá certo ou tá errado? Não importa. Desenvolva a mente. Aprenda novas coisas. Efeito. Felicidade do maior número possível de pessoas. Princípio da utilidade. É útil e vai atingir o maior número possível de pessoas? Legal, vamos equacionar essa ética, tá? Livro Utilitarismo. Só curiosidade. William James é uma ética muito parecida com a John Stuart Mill, também ética da consequência. A diferença é que, karma, vamos lá, karma. Nova York, já que faleceu no século XX, mas viveu o século XIX, tá? Ética pragmática, ética do resultado, da consequência, também prazer e felicidade, princípio fundamental, efeito da busca da satisfação do corpo, age bem aquele que se dá bem, é um princípio egoísta. É uma ética, nós transitamos em todas. É o livro chamado Pragmatismo. Nós somos todas essas éticas, tá bom? É isso que importa, tá? Na nossa compreensão aqui bem básica. Ah, outra linha de raciocínio agora, sobre a natureza humana. Eu gosto muito de falar de natureza humana, gosto muito de pensar a ideia do que é nós, do que somos nós, seres humanos, e um dos sistemas é a angústia, tá? Angústia. Ninguém fala de angústia, né? Não é angústia no sentido psicologizante, eu tô triste, eu tô angustiado. Não, a angústia enquanto angústia, perdão, angústia enquanto natureza humana. Por que nós, seres humanos, temos angústia? Por quê? E por que que quando ela vem é tão complicada, é tão difícil? Por que que mexe com o sentido da vida? Por que que mexe com a motivação? Por que que mexe com um monte de coisa? Então é disso que se trata, tá bom? Então, vamos dar um exemplo? Vamos lá. Ah, angústia, só curiosidade, tá? Tem um texto do Martin Heidegger, O que é metafísica. Nossa, difícil.
Ele vai falar do nada, nadificação do nada, da fuga doente, nossa, coisa de doido. Mas, nossa, quando você consegue traduzir isso para a realidade, é incrível, é incrível. Então precisamos falar da angústia, tá? Ah, vamos ver onde que está esse danado. Ah, não, os exemplos aqui, os exemplos. Ah lá, aqui é onde? Deixa eu ver, lá na África, lá naquele meio. República de Ruanda. Hotel Ruanda. É um filme, assista. Eu trouxe aqui porque eu entendi que o índice de angústia aqui deve ter sido uma coisa violenta, tá? Assim como na Segunda Guerra Mundial, tá? Genocídio em Ruanda. Massacre em 1994. 500 mil pessoas massacradas. 1 milhão de pessoas mortas, mulheres estupradas. Muitos dos 5 mil meninos nascidos foram assassinados. Será que é um bom exemplo para entender e pensar a angústia? Hotel Ruanda, assista. Vamos lá. Ah, gente, perdão, eu não troquei a tela aqui, né? Pera aí, eu vou voltar, tá? Pera aí. Perdão, perdão, perdão. É esse aqui, ó. É que eu tô com uma mesa de corte aqui. Tô sozinho, né? Pera aí, deixa eu aqui, ó. Pronto, isso, perdão. Hotel Ruanda. Bom, é esse aqui. Bora lá. Deixa eu ver aqui. Ah, um outro exemplo. Na Espanha, em Guernica. Olha só. Eu vou colocar esse vídeo para vocês pegarem aqui a ideia da angústia por trás dessa pintura de Picasso. Quadro Guernica. Guernica é uma cidade aqui da Espanha e aconteceu uma coisa terrível. Os nazistas passaram e soltaram algumas bombas em cima da cidade. Se eu não me engano, estava num dia de feira e tinha uma promessa que não teria essas retaliações, mas soltaram ali na covardia e mataram pessoas que não tinham nada a ver, tá? Então, vamos lá, só um pouquinho aqui desse vídeo. Entre na ideia. Notem que a ideia do quadro, né, traz a ideia de sofrimento, né? Sei lá, alguns segundos depois da queda das bombas, né? Corpos machucados. Então, o Picasso foi brilhante, conseguiu fazer deixar ele tridimensional. Né? Você acaba mergulhando no quadro. Se você tiver curiosidade de saber o significado de cada detalhe, você pode pesquisar depois que ele talvez vai te trazer o que significa essa espada quebrada, a rosa, tá? É isso, gente.
Bora lá então? Deixa eu ver se está tudo em ordem aqui. Bora lá. Bom, Guernica, pintor Pablo Picasso. Bombardeio sofrido pela cidade de Guernica em 37 por aviões alemães. Tá bom? Deixa eu ver se só está tudo em ordem aqui. Ok, muitos botões. Bom, falamos um pouco da angústia, né? Vamos falar do direito de ser. Direito de ser? Que papo é esse, Will? Ah, olha só. Aqui, ó, na Espanha, o filme chamado Mar Adentro, ou o livro Cartas ao Inferno, se eu não me engano, tá? É o seguinte, Ramon luta pela eutanásia. O que eu estou querendo trazer aqui é o direito de ser. Então, o filme Mar Adentro é um filme eu já vi milhões de vezes, né? Que eu acabei fazendo lá na minha pós-graduação também sobre essa questão. Mas vamos lá. Esse aqui é Ramon, tá? Ó, este é o Ramon, tá no YouTube, é ele aqui, seus últimos minutos de vida, foi gravado. Ele acabou tomando o cianureto e deu fim à vida. Mas aí vai lá e assiste o filme para vocês entenderem todo o contexto. Não estou defendendo nenhuma coisa nem outra, só estou trazendo a reflexão. Nesse caso, a ideia do direito de ser, tá bom? Então, bora lá. Y si para eso pues hay que morirse, uno se va. Aqui é o velório dele, esse é o pai dele. Pai. Imagínate lo que es una persona que está con 25 años y Aqui de foi onde ele repente se machucou, tá? te Tinha um rompes el peito cuello de mergulho, y empiezas quebrou o pescoço y por entras terra. en otro mundo, ¿no? Viu aí? Essa é o quarto dele, essa era a condição. Essa é a esposa do irmão dele, que cuidava dele com muito carinho, o sobrinho também, o irmão. Aqui ele veio até a justiça, pedindo pelo direito a não entender. Esse é o próprio Ramon. Lógico que ele não conseguia tirar sua própria vida. Aqui, e aqui, né? Os parentes não iam tirar a sua vida, claro, né? Porque tem amor, é uma questão complexa, e pelo direito, segundo as leis daquele país, é assassinato, então não pode, né? Então a questão é o direito de ser e a reflexão da ética sobre esses tipos de dilema, tá? Mas agora vamos ver aqui o filme, é bem legal. Aqui, ó, um pouco da ideia de liberdade. Nós somos seres. Olha o que eu vou falar para vocês. Minha compreensão de liberdade. Liberdade não é só fazer o que você quer. Ah, eu quero fazer, só escolha. Não é só escolha. Você pode até escolher, mas aquilo que você escolheu tem que se realizar no mundo. E quando você. E aí manifesta-se liberdade. Então, liberdade nesse recorte. Quando eu escolho e realizo no mundo, eu tenho liberdade. Na liberdade, o direito de ser aquilo que escolhi enquanto liberdade acontece. No caso do Ramon, não estou defendendo sim ou não a eutanásia, não é isso, tá? Mas no caso do Ramon, Ramon vai dizer que aquilo ali que ele vivia não era uma verdadeira vida, ele estava há quase 30 anos. Então, ele não quer mais viver, porque ele não tem liberdade, liberdade de realização. Tem uma cena muito forte no filme, que está a mão dele e a mão da advogada. E ele diz: advogado, se você quiser me tocar, por assim escolher e conseguir me tocar, você terá liberdade e se realizará. E o direito de ser a pessoa que quer tocar no meu braço, toca. Ele diz: a minha mão, a distância da minha mão para a sua mão é uma distância infinita. Pegou a ideia? Vamos pro o recortezinho do filme. Quer mais alguma coisa? Não.
Essa nella tua fredda stanza Traz aqui, pessoal. Tipo, porra, memorando, tá? Segundo o artifício, né, do filme, a ideia da imaginação dele, é um desejo dele. Então ele está só no mundo das ideias. Tá? Mas olha o que é. Deixa eu ver o que tem aqui aparecendo. Olha o que é. Só uma curiosidade, um dos temas que eu falo muito, os 8 que eu abordo, é o erotismo. E erotismo, sexualidade está dentro, mas o erotismo vai muito além. Essa cena aqui demonstra exatamente isso. Erotismo é o processo de sedução, é o desejo de estar com outras pessoas. É o prazer de estar com outras pessoas e se sentir feliz. Isso é uma relação erótica. Olha que legal. Me disseram que estava aqui. E eu vim voando. Voltando à realidade, entende a ideia do direito de ser que eu estou trazendo aqui? É disso que se trata. Tá? Nós somos seres de realização no mundo. Nós somos seres de projeção no mundo o tempo todo. Não há sentido para a vida. Como não? Tá maluco? Não, não há. Não há um sentido único, isolado e substancial. Não existe um sentido, só arrumando aqui. Não existe um sentido único, isolado e substancial pronto onde todos acessam. E também se tivesse, todo mundo acessaria, seria a mesma coisa. A grande sacada da vida é entender que não há sentido. O que há é uma busca pelo sentido. Cada um que invente a sua moda. E você muda de ideia. O que você é hoje, você pode ser outra coisa amanhã. E você normalmente não é a mesma coisa que você foi há alguns anos atrás.
Então a sacada é a busca pelo sentido. E quando você encontra um sentido, você busca propósito e realizações. Por isso o direito de ser. Na via contrária, angústia. Na via a favor, na realização, felicidade. Quando não realiza, angústia. Uma das formas de realizar o direito de ser, de se projetar ao mundo e ser feliz, está na relação com outras pessoas. Erotismo. Relações eróticas, relações de respeito, irmandade, companheirismo, de sedução, de aconselhamento, de respeito, preservação da dignidade, quando não resgate da dignidade. É isso, tá bom? Bora lá! Ramon São Pedro, 55 anos, viveu ali no século XX, né? Ele foi embora em 98. Foi marinheiro e escritor, já tinha viajado o mundo inteiro, com 20 e pouquinhos anos, se eu não me engano. Tetraplégico desde os 25 anos, lutou na justiça para morrer dignamente, tá? Beleza, deixa eu ver se está tudo em ordem aqui. Ok, tudo certinho, bora lá. Bioética, agora vamos para a bioética. Deu aqui 30 minutos, até agora. Bioética, Fritz Jah. Já ouviu falar de Fritz Jah na bioética? Vamos ver o que ele fala? Olha só. Lá na Alemanha, os alemães são terríveis, né? Paul Max Fritz Jah, esse era aqui o homem. Viveu ali até meados ali do século XX. Teólogo, pela primeira vez surge a palavra bioética em 1927. O artigo foi Bioética, uma revisão do relacionamento ético dos humanos em relação aos animais e plantas. Kant, no século XVIII, está entendendo que o homem é fim último de todas as coisas. Legal. O Fritz já está dizendo aqui que bioética é uma revisão do relacionamento ético dos humanos em relação aos animais e plantas. Plantas é o planeta. Contrapõe o imperativo de Kant, quer dizer, não é só o homem. Então ele vai propor o imperativo bioético. Ele diz, é incrível, e notem a vírgula, tá? Para não ser radical. Respeite todos os seres vivos como um fim em si mesmo. Lógico, tem dignidade. E trate-os como tal. Tenha responsabilidade. Vírgula, se possível. Quer dizer, quem é que está vindo para o protagonismo da história das vidas? Só o ser humano? Não. O planeta, as plantas e os animais também. Olha o aumento de sensibilidade. Ai, que legal. Certo? Bora lá. Van Rensselaer Potter, Ponte para o Futuro. Esse aqui é o mais conhecido, é o mais articulado, tá? Na bioética. Então, Van Rensselaer Potter. Esse foi o Potter. Viveu basicamente século XX, tá? Ele faleceu no século XXI, mas ele é do século XX, né? Porque está em 2001. Bioquímico e pesquisador, quer dizer, já não era um pastor, né? Já não era um teólogo. Ele era um bioquímico e pesquisador. É isso que o professor William Saad falava. Esse que estuda, esse que fala, esse que diz, fala e diz a partir de que cenário? Ele é um engenheiro? É a tia da limpeza, o tio da limpeza? Ele tem um olhar. Ele é um médico, ele é um filósofo. Então, nesse caso, aqui o Potter era um bioquímico e pesquisador. Ele propõe a interdisciplinaridade dentro da bioética, quer dizer, a articulação, a comunicação entre as partes envolvidas. Relação entre ciência da vida e a sabedoria prática. Livro Bioética, Ponte para o Futuro. É o primeiro livro abordando esse diálogo. Tá faltando um aceito ali. E o marco inicial da bioética. Bom, bora lá então. Então, vamos trabalhar o intuitivo. O intuitivo é legal. Olha só. Ponte de Potter. Seria mais ou menos assim. Em uma estrada, você tem as ciências biológicas. Na outra estrada, você tem a ética, né? Que é a reflexão. Né? Então, elas estavam aqui, no meu entendimento, de formas assimétricas. Então, tinha uma assimetria. Né? Ok.
E aí, o que é a bioética? A bioética é a tentativa de trazer o diálogo entre as ciências biológicas e a própria ética. Vou te dar um exemplo. As coisas que aconteceram dentro dos campos de concentração nazista com o povo judeu e outros povos foi uma barbárie. Porque a qualquer custo, sobretudo ferir na dignidade, não considerando o homem como fim último, como já dizia Kant, porque tem dignidade, e não ouvindo a reflexão da ética, sobretudo porque o povo judeu não é homem, não é ser humano, eu posso fazer o que eu quiser, eu avanço violentamente a história da medicina com muito aprendizado a custo de sofrimento. Do ferimento da dignidade da pessoa humana. E aí, por isso, a simetria. E a bioética, ela vem, então, na tentativa de juntar o diálogo entre os lados, trazendo simetria. E aí eu coloquei aqui uma autoestrada, percebe? Trabalhando a intuição. Então, a bioética seria exatamente aquilo que ele fala, uma ponte para o futuro. Quer dizer, daqui para frente, vamos trazer o diálogo do melhor do que a bioética pode pensar intelectualmente para tentar achar o ponto de equilíbrio. Porque Kant já dizia, o homem... Que bonito, isso que é bonito. O homem é fim último de todas as coisas, porque tem dignidade. Mas o Félix já disse, não só o homem, os animais e as plantas, o próprio planeta. Bom? Vamos lá. Ok, bonitinho. Opa! Ah, curiosidades. Bioética principialista. Ah, peraí, deixa eu só te mostrar aqui para você memorizar. Ah, não, tá lá na frente, né? Eu vou voltar. Peraí, rapidinho. Peraí. Ó. Fritz Já, 1911, 2001. Certo? Beleza. Vamos lá, peraí. Opa, peraí que eu atropelei. Deixa eu tirar aqui para a imagem não ficar feia. Peraí. Me dá só um minutinho. Peraí, perdão. Peraí, tô arrumando aqui. Olha só. Pronto, voltei. Ó, bioética principialista. Bioética principialista. Instituto Kennedy. Instituto Kennedy. Vamos ver o que aconteceu. Potter nasceu em 1911, né? E faleceu já no finalzinho, né? Kennedy Institute of Ethics, Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos. Surgimento da bioética principialista, 1979, tá? Vamos lá, vou resumir aqui rápido. Ó, beneficência, não maleficência, autonomia e justiça. São 4 palavras, 4 ideias, 4 princípios, 4, segundo Kant, 4 princípios supremos da moralidade, ou 4 imperativos categóricos. Certo? Isso aqui é um princípio com caráter de universalidade. Kant. Por isso que lá atrás eu dei esse voo, tá? Em 79, esse instituto, para mim, minha leitura, precisa concordar, para mim, a bioética principialista seria uma última tentativa, não é a última, isso aqui é uma licença poética, diz os intelectuais. É uma última tentativa de resgatar Kant na prática dentro da bioética. Tá? Então, esses 4 princípios são princípios kantianos. Bioética principialista é uma ética kantiana. Simples assim. Tá? Aí, tudo isso. Quase 40 minutos só para isso. Bioética referencialista. William Sard Rosner. Ele vinha ali com uma intuição. Vamos conhecer essa intuição. Olha só. Ah, Brasil. Brasil, nós também pensamos. Olha só. Eita! Lembra que eu falei? Dá uma olhada. Dá uma olhada. Aqui, ó. William Sard Rosner. Esse velhinho, isso aqui com carinho, tá? Esse velhinho aqui. Que legal. Tá vendo a foto? É isso aqui, tá? É isso aqui. Então vamos lá. Bioética, princípios ou referenciais. Então o que ele fez? Ele fez isso aqui. Ó. Ele escreve um artigo chamado Bioética, princípios ou referenciais, lá em 2006.
Aqui está o artigo, tá? Vamos lá, alguns recortes. A quase simultaneidade do aparecimento do relatório e o nascimento do neologismo bioética em 70 e 71 com Potter. Neologismo é uma palavra com novo significado. Bioética é uma palavra híbrida. Biovida, ética, ética. Bioética, híbrida. Palavra híbrida. Nesse caso, ela tem um novo significado, é dado o nome de neologismo. Aprendi com o professor isso, tá? Então, 70, 71, o Potter vem com a palavra bioética. A forte influência do Instituto Kennedy e de Helmbergs no sentido da identificação da bioética com ética biomédica em certos meios, esta visão prepondera até hoje sobre a visão potteriana. Ok, mas abrangente. Então, 71, Potter fala da bioética, 79, o Instituto Kennedy, um pouco depois, compila isso aí. Deixa eu ver aqui. Verificou-se aí o que o Saad falou. O Saad falou assim, ó, que essa bioética principialista é legal, bacana e tal. Mas, nas bioéticas mais complexas, quer no campo da ética biomédica, quer fora dele, ele disse, verificou-se o reducionismo e a insuficiência relativa da teoria dos princípios. Olha só. Ele disse que a bioética principialista era, esses 4 princípios, vocês vão ver isso, insuficiente. 4 é legal, bacana, mas não dá conta. É isso, tá? No meu entendimento, o homem é um ser tão complexo, a dignidade ela é resguardada com uma complexidade tão grande que ele diz, por intuição filosófica, que 4 princípios são insuficientes. Ponto. Até aí, legal. Insuficiente, legal. Tá bom, 4. E você vai ver por quê. Mas, reducionista, foi um pouco difícil entender isso aí. Conversamos bastante. E quando eu mostrei a equação, aí ele falou, opa, é aqui. Vamos lá. Então, tá aqui no artigo ainda. Teoria dos princípios. Autonomia, não maleficência, beneficência, justiça. Tá bom. Aí o que ele propõe? Danado. Teoria dos referenciais. Não é um quadrado, não é um retângulo, é um ciclo e é aberto. Ele falava assim. E dentro desse ciclo, quer dizer, não tem ponta, não tem ninguém melhor, né? É um desenho mais que perfeito, o círculo. Por isso que intuição, tá? Olha que danado. Dentro do ciclo e aberto, porque não é para fechar a tese, está sempre aberto, estamos sempre aprendendo, está sempre algo novo, né? Porque tudo isso é em prol do humano, que tem dignidade. Você coloca todos os princípios. Então você vê aqui, ó, deixa eu ver se dá para mostrar. Ó, olha lá, autonomia, justiça, não maleficência, beneficência, mas ele acrescenta solidariedade, vulnerabilidade, privacidade, confidencialidade e um monte de coisa. Quer dizer, todas essas ideias, todas essas palavras, todas essas ideias, todos esses princípios chamados, ainda são princípios, tá? Mas agora, nomeados como referenciais, quebra a questão da insuficiência. Por isso o ciclo aberto e ciclo, e coloca muitos outros, respondendo à questão da insuficiência. Aí eu te pergunto, não é legal também eu, na minha tomada de decisão, também, além da questão da não maleficência ou da beneficência, também não ter a sensibilidade da vulnerabilidade do outro? Claro que sim. Ou privacidade. Você percebe que é um desdobramento, é um refinamento do olhar do profissional ou da pessoa em relação ao outro? Nossa, desculpa, posso estar enganado. Bioética referencialista é top, mas ela é nova, vocês ainda vão conhecer, tá? Vamos lá. Só uma curiosidade, tá? Quem pleiteou a minha bolsa integral para fazer o mestrado em bioética foi o Saad, entende? Então, isso era um sonho que eu tinha. Então, por que eu estou falando isso?
Porque foi ele que pleiteou, foi ele que brigou, foi ele que lutou para ter mais algumas bolsas na época, para mim e para os meus amigos da filosofia, para poder estudar e fazer o mestrado. E na época foi na aula magna com o Léo Pessini, que era o reitor da São Camilo. Né? E para mim, tem gente que não vai gostar. Para mim, o William era a menina dos olhos do Léo. Léo adorava ele, no meu entendimento. Tinha um respeito, uma admiração. Eles eram muito amigos, na minha leitura. E o William foi lá e queimou cartucho. Falou, Léo, precisamos de mais bolsas. E o Léo falou, não, eu quero os filósofos aqui fazendo um mestrado segunda-feira. Então, o mínimo que eu poderia fazer era pegar como gratidão toda essa reflexão, todo esse material e botar minha cabeça para pensar e entender o que era essa tese do Saad sobre a bioética referencialista. Mas continuar os estudos, a partir, lógico, da minha experiência e da minha maturidade intelectual. Né? E é isso. Tá? Então, o que eu vou trazer daqui para frente é uma forma também de agradecer, de devolver isso para ele. Tá bom? Então, bora, vamos lá. Às vezes a câmera desliga, tá? Deixa eu voltar aqui, peraí. Então, vamos lá. Teoria dos princípios, está aqui, só mais pertinho, aqui é dos referenciais e tá tudo certo. Bom, Samuel Sabino, bioética referencialista do nosso querido William Saad Rothstein. Então, o que eu trouxe de reflexão? Então, vamos lá. Dá uma pausa, bebe uma água, porque agora aqui é para fritar um pouco, tá? E isso é problema seu, tá bom? Fritei o meu aqui, agora eu frito o seu aí, tá? Mas é de boa qualidade, penso eu. Bioética referencialista. Então, primeiro, vamos lá, papo de doido. Deixa eu fazer rápido aqui para já. Então é o seguinte, ó. Você tem o viver, tá? Ó, detalhe, como diz minha querida amiga Daniela Modena, não é vida. Primeira coisa, não é vida. Ninguém vida. Vida é atemporal, é abstrato, tá fora do espaço-tempo. Nós estamos vivendo e morrendo. O dia que ela falou isso em sala de aula, eu falei, opa, vou roubar essa ideia. Roubei a ideia da Modena, da Daniela Modena, filósofa. Certo? Que fez um mestrado comigo, minha amigona. Aí ela falou, é viver. Então, beleza. Então, o viver é o ponto de partida. Sabe o seu paciente em cima da cama? Então, aquilo ali é um viver, ele está no espaço-tempo. Você não cuida de vida, você cuida do viver. Isso aqui é só uma reequacionando os entendimentos, que vai ter relevância. Esse viver é subsidiado por 4 princípios secundários. É mais ou menos assim. Para eu poder falar do viver, não vou falar do viver. Vou falar da conservação, do bem-estar, da felicidade e do direito de ser. Se eu te explicar esses 4 princípios secundários, por eles, sem tocar na palavra viver, você entenderá o que é o viver. Olha que louco isso. Quer dizer, quer saber sobre o princípio fundamental aqui, que é o viver? Então tá, esquece ele. Deixa eu falar dos 4 secundários que subsidiam o viver, para você entender sem eu poder falar dele, sem eu precisar falar dele, tá? Então, note, por exemplo, eu, de 0 a 100% da conservação, me parece que eu estou entre 94 e 98. Não estou em estado terminal. Porque se eu estivesse em estado terminal, eu estaria aqui com 10, 5%. E não é o caso hoje, né? A gente não sabe, a vida tem essas surpresas. Então, conservação vai de 0 a 100, sempre pelo positivo, tá? E o viver aqui é o ser, tá? E o bem-estar? Conservação e bem-estar está para corpo. Corpo. E corpo tem bem-estar e corpo tem mal-estar. E o corpo é onde tem dor. Estou falando dor, tá vendo? Legal. E o bem-estar pode oscilar entre o estado positivo e negativo do próprio ser, que é o viver. Então, eu posso estar bem de conservação, mas estou com muita dor de barriga.
Ponto, simples assim. Ponto. Felicidade e direito de ser não está para corpo, está para alma, consciência, razão, psique, não você quiser dar, vou chamar de alma. Felicidade e direito de ser está para alma. Se o corpo tem dor, a alma sofre. Então você pode estar bem de conservação, bem de bem-estar e recebe um telefonema que alguém partiu, alguém muito querido. Você vai sofrer. Dependendo do sofrimento, você pode até ter dor, pode até manifestar no corpo. Mas as coisas da alma é coisas de sofrimento. As coisas do corpo é coisa de dor. Certo? Então, fica aqui a questão seguinte. O que é o viver a partir desta equação? O viver é uma constante oscilação entre o estado positivo e negativo do próprio ser. Ora ser sendo, ora ser não sendo. Pegou? Se você leva essa equação, esse entendimento, essa consciência, essa luz de compreensão sobre o viver, acredite, vai ajudar muito você na tomada de decisão. Confie em mim. Quebrei a cabeça para vocês aqui. Vamos embora. Equação referencialista. A equação... detalhe, ó. Lembra que o Saad falou que era insuficiente e reducionista? Insuficiente você entendeu, não entendeu? Beleza, quer dizer, abre o ciclo, deixa aberto, põe lá um monte de princípios para ajudar na tomada de decisão. Insuficiente, legal. E reducionista? O que ele quer dizer com reducionista? Ele reduz. Reduz o quê? Como? Quando? Onde? Em que fórmula? E por que Saad critica a bioética principialista, dizendo que ela é reducionista? Detalhe, se você não entender o que é um princípio, em Kant, você não vai entender. Se você não entender a natureza de um princípio, o que ele faz, você não vai entender isso. Por isso que eu me dediquei pouquinho, não sou especialista, né? Tenho essa arrogância de dizer que eu manjo, sei tudo. Não. Algumas horas da minha vida eu me dediquei no estudo desse texto, dentro do meu mestrado, em muitos diálogos com o Saad, com o Franklin também, para entender o que era a natureza do princípio e o que ele fazia em minha alma, para que a intuição de Saad, ao dizer que era reducionista, fizesse sentido. Então essa foi a trajetória de pesquisa de entendimento. Pode ser que eu tenha me equivocado, pode ser. Ou não, mas não importa. Vamos ver os ganhos que veio disso. Então, equação referencialista. Princípio fundamental é o viver. É um princípio concreto, tangível e é o verdadeiro protagonista. Ramon é o verdadeiro protagonista, não as leis do direito. Precisa, é importante, claro. Mas quem é que vive a vida de Ramon, lá do mar adentro, lá da eutanásia? Quem é que vive a vida de Ramon? Não é Ramon? A sua singularidade, o seu ser pensante, não está aprisionado em seu corpo limitado? Quem é que vive verdadeiramente a vida de Ramon? Não é Ramon? O que é que está em jogo? Não é o viver dele? Então, é dele que eu tenho que partir. Porque o viver é um princípio concreto, tangível, e é o verdadeiro protagonista. Por isso que é o princípio fundamental, tá? Bora! Aí, você tem os princípios subsidiários, né? Conservação, bem-estar, felicidade e o direito de ser. Só uma curiosidade, Ramon não tem problema de conservação, que é o problema dele, porque ele não morre, porque ele quer morrer. Mas você tem que ver a psicologia que fala, não estou entrando nessa seara, tá? Você está depressivo, não vou entrar nisso. Só estou partindo dos fatos falados aqui, tá? E o bem-estar? Oscilava, né? Às vezes tinha dor e tal, mas não tinha muito acesso ao corpo. O corpo não funcionava quase no seu todo, né? Mas a felicidade de Ramon, nossa, era ali o grande conflito dele, principalmente do direito de ser.
Agora, se você pega, por exemplo, uma senhora com fortes dores abdominais, com idade avançada, Alzheimer avançado, chega com fortes dores do abdômen em um hospital, o médico entende ali dentro daquele cenário que precisa abrir urgentemente. Mas se ele vai lá e pergunta para ela não pode responder porque ela tem Alzheimer avançado, logo ela tem autonomia comprometida. Ok, pergunta para o esposo. Ele não pode o médico porque ela é viúva. Então pergunta para as duas filhas. Pasmem. As duas filhas chegam e uma diz, eu quero que opera. A outra diz, eu não quero que opera. As duas gostam e amam a mãe. E as duas gostam e amam a mãe e não quer que a mãe viva essa situação. Qual? Essa que ela está vivendo. Pergunto, quem é que tem razão? Pergunto, qual é a tomada de decisão de uma que diz que quer que faz e a outra que diz que não quer que faz? Eu vou te explicar. Uma está olhando a felicidade, melhor, felicidade não porque tem um Alzheimer avançado. Ela está olhando o bem-estar. Minha mãe tem dor, viver com dor não é uma vida digna porque ela está sofrendo, eu não quero que ela tenha dor. Faça o que tem que fazer, cirurgia. Tá errado ou tá certa? Certa, não quer mãe com dor. A outra diz, não, pelo amor de Deus, não abre a minha mãe, porque ela pode ser aberta e não voltar. Porque na verdade o olhar dela não está olhando para o bem-estar, ela está olhando para a conservação. Por isso que eu me vi diante de um cenário de colocar o viver como um princípio fundamental, sendo subsidiado por 4 princípios secundários que poderiam oscilar na vida. Então uma filha diz que quer que abre bem-estar, tira o mal-estar e coloca bem-estar. A outra diz, não, senão você vai zerar a conservação da minha mãe. É isso aí, seja bem-vindo ao mundo dos homens, você que se vire com essa questão. Então vamos lá. Então o viver se lança ao mundo, a vida de Ramon se lança ao mundo, a vida da senhorinha com Alzheimer avançado e dores abdominais se lança ao mundo, sempre na iminência de se concretizar e de se realizar, mantendo a conservação, o bem-estar, feliz e o direito de ser. É isso, a vida é isso, tá? Beleza. E aí que é a grande sacada. A bioética, com os seus princípios, com suas ideias, por que elas se tornam referenciais? Porque quando ela sai da condição de protagonistas, vocês vão entender isso, para uma condição de meio, para uma condição de referência, aí ela se torna muito mais poderosa. Porque ela é uma auxiliadora, ela é uma referência. Só um minutinho antes de eu tomar uma decisão, se eu falo sim ou não para a cirurgia, deixa eu perguntar para os princípios. São princípios, porque são ideias ainda. Mas realocados na posição certa, como coadjuvantes, eles são agora referências. Eu vou me referenciar. Ponto. Samuel, mas e a questão do reducionismo? Calma que vocês vão ver. Certo? Então, a bioética referencialista são princípios de referenciais para a tomada de decisão de quem? Do viver. Ele que manda. Ele que está em jogo. Ele é o reclamante da dignidade. E aí tem uma palavra que surgiu, né? A tal da ductilidade. Ductilidade é uma palavra vinda do aço. O ferro, ele é forte, porém quebradiço, porque tem carbono. Você joga oxigênio na fundição, baixa o carbono, tal, ele vira aço. O que é o aço? O aço é um elemento, uma coisa forte, porém flexível, não quebradiça. Ou seja, a bioética referencialista é uma bioética dúctil. Ela é forte, com todos os seus referenciais, todos os seus princípios, mas ela é flexível. Por quê? A vida é complexa. Então, a bioética referencialista é uma bioética que tem ductilidade. Viu, Saad? Olha que intuição poderosa. Ok? Beleza. Então, volta à pergunta. Bioética, princípios ou referenciais? Vamos ver? Espera aí. Deixa eu conhecer a bioética principialista. Eu posso ter errado, posso ter me equivocado. Não tem problema, a gente volta, apaga e refaz e muda e melhora. Mas por hora o que tem é isso. Vamos ver se bate? Então vamos lá. Na bioética principialista,
na ética kantiana, que é linda e maravilhosa. Mas, olha só, os princípios, né, beneficência, não maleficência, justiça e autonomia, são princípios, são ideias, eles são tidos como metafísicos, tá aqui no mundo das ideias. Ele é intangível, porque é uma ideia, e são protagonistas. E é o princípio como ponto de partida e ponto de chegada. O princípio é ponto de partida, ponto de chegada. Eu vou mostrar para vocês da onde que eu tirei isso. Peraí. Da onde eu tirei isso? Estou em uma aula no mestrado, uma professora que cuidava cuidados paliativos e de amputação e tal, e ela não tinha muita propriedade sobre os 4 princípios, mas ela quis trazer, quis fazer uma aula bonita e legal. Ninguém é obrigado a ser especialista em tudo, porque a gente percebeu ali uma certa vulnerabilidade, mas ela trouxe uma questão prática. Ela disse assim: o paciente chega com a necessidade de fazer amputação, passa todo o procedimento e tal, depois de tantos meses ele está pronto para colocar a perna mecânica. E teve um caso que nós usamos a bioética principialista. E ela dizia isso com certa naturalidade. E ela disse assim: olá, paciente, tudo bem? Tudo bem? Tudo certo? Agora vamos pôr a perna mecânica. Naquele caso, aquele paciente, não estou discutindo as questões psicológicas, tá? Naquele caso, o paciente, o homem lá, o rapaz, diz que não quer colocar a perna mecânica. Que do jeito que tá bom. Isso é coisa da singularidade dele. Certo? Tudo bem. Aí ela pega e fala assim: não, pera um pouquinho. Como assim? Não, temos que pôr a perna mecânica. Não, mas eu não quero pôr a perna mecânica. Direito de ser. Forma de eu me realizar. Não, mas tem que pôr a perna mecânica. Só um minutinho, deixa eu perguntar para a bioética principialista. Justiça, autonomia, beneficência, não maleficência. Autonomia. Ele tinha perna, tinha autonomia. Ele perdeu a perna, não tem mais autonomia. Eu quero resgatar a autonomia. Pega o princípio de autonomia, aplica. Note o seguinte. Se eu pegar o princípio de autonomia como ponto de partida, aqui, ó, e ele é um meio pelo qual ele passará como ponto de partida, causa, ele chegará do outro lado, lá no mundo, lá na realização do mundo. Existindo, significa que o princípio é ponto de partida e ele se realiza no mundo real quando o seu representante, que é a perna, é encaixada, a perna mecânica é encaixada no corpo do homem. Quer dizer, o princípio de autonomia ele é ponto de partida e ponto de chegada no mundo quando a perna encaixa. E está tudo certo. Se o paciente diz que quer a perna mecânica, o que ocorre é que tanto a vontade, o desejo, a forma de resgatar a dignidade do paciente como fim último, ele coexiste com um princípio que era ponto de partida e se realiza no mundo quando a perna entra. Então eles coexistem e está tudo certo. O problema é quando o paciente não quer e aquele profissional, por algum motivo, vai discutir, vai forçar. Lógico, aqui é um cenário de reflexão, tá? É um cenário problemático para você entender o movimento do princípio para responder a questão do reducionismo. Então, o que ocorre é o seguinte: se porventura, o paciente não quiser, e o médico, a médica, ou seja, quem for, forçar, não vai acontecer isso, mas forçar de colocar a perna a qualquer custo, este homem, ele é realocado para a posição de meio, e ele será um meio pelo qual o fim último não será ele mesmo, mas apenas o princípio metafísico. Porque a perna encaixou ao seu desgosto. Então, a bioética principialista, quando ela coexiste com a pessoa, legal. Se ela não coexistir, se o princípio não coexistir, e ele for fim último a qualquer custo, ele desloca o homem que tem dignidade e é fim último para a posição de meio. Ele é um meio pelo qual o fim último não é ele mesmo, mas é o princípio.
Então é uma bioética indúctil. Ela é forte, mas ela é quebradiça, porque se você tensionar, quebra. Então, a bioética principialista, no meu entendimento, ela é reducionista, porque pode ocorrer alguns casos que o princípio reduza o viver humano, a existência humana, a dignidade humana, apenas como um mero meio pelo qual será usado para que o princípio seja protagonista. No caso do Ramon, é a mesma coisa. Ele vai lá e fala assim: não, mas você quer discutir o direito? Não. Só estou trazendo a reflexão para sensibilizar o discurso. Depois você vê o que você vai fazer com isso. Mas o Ramon fala: mas quem é fim último? Eu ou a letra no papel? Quem é que vive essa vida? Reducionista. A letra, o princípio abstrato, metafísico, intangível, protagonizando o cenário, reduz a vida do Ramon a um mero meio. Só que a dignidade continua sendo ferida, porque ele não consegue se realizar. Porque o princípio diz: não, você não pode fazer tal coisa. Simples assim. Ah, Samuel, mas isso tem vários desdobramentos. Lógico que tem, é óbvio. Mas eu só estou trazendo a reflexão para dizer o seguinte: nós temos que ser mais flexíveis e mais sensíveis e entender que o fim último é a dignidade. Lembrando, e eu encerro a minha fala sobre isso, tem problemas que são insolúveis. E o que nos sobra, então, é apenas a ideia de redução de danos. Com qual parâmetro? O parâmetro que eu tenho dignidade. Então eu posso melhorar a qualidade de vida, tentando resgatar ou preservar o máximo possível a dignidade, porque o corpo tem dor e a alma sofre. Então, nem tudo se resolve, mas a gente pode pensar então a redução do dano, tá? E a bioética principialista ela é mais dura na redução de danos. A bioética referencialista é mais flexível. Entende isso? Então, para mim, a intuição de Sade dizer que era reducionista era por conta dessa questão. E aí, a equação referencialista, a bioética referencialista, ela traz muito mais sofisticação, muito mais musculatura, muito mais oxigênio para lidar com tudo isso. E a bioética é uma interdisciplinaridade, você vai convidar as partes. Não vai resolver o dano? Então vamos tentar reduzir. Reduzir. Por isso a bioética referencialista como um meio, como referência, porque o verdadeiro protagonista é o viver. Bora, para finalizar. Por fim, bioética referencialista é bioética multicausal. Dois princípios, duas coisas, duas causas. Princípios concretos e princípios metafísicos. Não são só princípios metafísicos. Concretos, causa, viver, conservação, bem-estar, felicidade, o direito de ser. Fim, lá do outro lado, realizando, concretização, realização, dignidade, liberdade, direito de ser. E os metafísicos, é meio, todos os princípios, todos que você quiser colocar e os que não estão aqui. Então, bioética referencialista permite a interdependência, hibridismo bioético, ductilidade. Ok? Então, bioética, princípios ou referenciais? Referenciais. Responsabilidade e confiança, o acordo entre as condutas. Fechou? Gente, obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Deu aqui 1h10. Achei que ia dar 1h30. 1h10. Conteúdo um pouco denso. Foi feito com muito carinho essa apresentação. Esse estudo foi feito com muito amor. É uma forma de eu retribuir aquilo que Sade pleiteou para mim e os meus amigos na época. Eu espero que eu não tenha fugido muito da verdadeira proposta da bioética referencialista. Se sim, que venham outros e retifiquem isso. E assim se produz e constrói o conhecimento. Tá bom? Fechou a ideia, tá? Bioética referencialista, ductilidade. Tchau, obrigado.